Boa noite. Pedindo serenidade e cautela, o Banco Central anunciou nesta quarta-feira a redução de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do nosso país. A Selic saiu então de 15% ao ano e foi para 14,75%. Sobre essa decisão, o primeiro corte na gestão de Gabriel Galípolo, o BC cita o ambiente externo incerto por causa da guerra no Oriente Médio e como o conflito vai repercutir na nossa economia, particularmente no nível de preços. Havia muita expectativa por essa decisão. A promessa da última reunião do Copom era não apenas de queda, mas do início de uma tendência de redução para todo o ano de 2026. O mercado imaginava que essa redução pudesse ser de 0,75%. Depois, meio ponto percentual. Veio a guerra e tinha gente que falava até em estabilidade. Com a redução de 0,25, o plano de redução da taxa de juros se mantém, mas num ritmo mais lento. Nos Estados Unidos também houve decisão, mas lá os juros foram mantidos entre 3,5% e 3,75%. Por isso começamos esta edição do CNN Prime Time falando de economia, os efeitos da super quarta. Nós temos em Washington a correspondente Mariana Janjacoma com as repercussões da decisão do Fed. E em Brasília, o repórter Danilo Moliterno. E é exatamente com Danilo que a gente começa. Danilo, boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que acompanham o Prime Time. Você disse bem, Márcio, essa é a primeira decisão do Banco Central por corte na taxa básica de juros na Selic desde maio de 2024. É, portanto, o primeiro corte na gestão de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. Neste momento, portanto, o Copom, Comitê de Política Monetária do BC, decide por fazer um corte de 0,25 ponto percentual, tirando a taxa do patamar em que ela estava estacionada, de 15% ao ano, e levando a 14,75% ao ano. E aí vale a gente mencionar todos esses passos que a gente teve. A gente sai da última decisão do Copom lá em janeiro com uma promessa de que haveria um corte, um início no ciclo de cortes da taxa de juros. A grande dúvida naquele momento era o patamar desse início no ciclo de cortes. A gente começa, inclusive, este momento com uma expectativa de que o início do ciclo poderia vir com um corte de meio ponto percentual, mas os dias passam e surge o conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. E aí, é claro, a gente tem uma elevação nos preços do petróleo, o que leva a uma expectativa de que o BC fosse mesmo mais conservador, até porque o conflito gera um problema no que diz respeito aos preços. Portanto, essa é uma decisão que a gente pode dizer que era mais esperada com relação a um corte mais conservador. Há até aqueles que esperavam que nem pudesse haver corte em meio a este conflito no Oriente Médio. Por que, então, a gente vê o Copom fazer esse movimento? Vamos trazer um trechinho, porque o Copom ele é sempre muito preciso na sua comunicação e vale a gente trazer aqui as palavras do que disse o Comitê de Política Monetária. Vamos lá. O ambiente externo tornou-se mais incerto em função do acirramento dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio, com reflexo nas condições financeiras globais. E aí ele completa: tal cenário exige cautela por parte dos países emergentes, que inclui o Brasil, em ambiente marcado por elevação de volatilidade e de preços de ativos e commodities. Vale a gente dizer também que essa foi uma decisão unânime por parte do colegiado, que, diferentemente do que fez em janeiro, não deu pistas do que vai fazer no futuro. Indicou que agora as portas ficam abertas e que vai colher mais dados com relação à inflação, especialmente com relação ao que está acontecendo no Oriente Médio, para tomar as suas próximas decisões com relação ao juro aqui no Brasil.